Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula no canal. Nessa videoaula a gente vai fazer uma coisa que na verdade foi um inscrito do canal que pediu, que foi criar o nosso primeiro chatbot com C Sharp, né, utilizando C Sharp. O objetivo da nossa videoaula é criar uma telinha parecida com essa daqui, ó, mais ou menos. Que a gente vai criar um chatbot, né, que ele vai... É a mesma coisa que às vezes você entrar num site, né? Perguntar alguma coisa e não uma pessoa do outro lado está te respondendo, mas sim um botzinho, né? Um programa de computador que respondendo algumas perguntas pré-programadas ali que você precisa que ele responda em 24 horas, né? Por dia, esteja lá 24/7, certo? Então a gente vai fazer mais ou menos uma telinha assim, que vai responder mais ou menos as nossas perguntas, né, baseadas no caso nas nossas perguntas. É claro que não vai ser uma ferramenta 100% que vai funcionar aqui nessa nossa videoaula. A gente vai mostrar mais o funcionamento e como mais ou menos como você deve desenvolver esse chatbot, né? Por exemplo, mesmo na internet você acha diversas bibliotecas que já fazem isso mesmo. Até o Azure mesmo tem algumas coisas de cognitivos lá que ele já faz isso e é bem inteligente, né? Mas o nosso objetivo da nossa videoaula é a gente programar isso, né, do zero, mostrar como a gente poderia fazer um chatbot totalmente customizado, totalmente nosso mesmo, que você vai colocar no seu servidor e começar a utilizar, certo? Aqui a gente vai criar, né, na verdade, como eu já tinha mostrado, a gente vai criar um projeto CRUD, onde a gente vai cadastrar as mensagens que serão respondidas através do chatbot, certo? As ferramentas que a gente vai utilizar, o Visual Studio 2019, linguagem que a gente vai utilizar é o C Sharp, HTML, JavaScript, o jQuery e o Ajax também. E vamos ao fonte sem longas, né? sem mais demoras. O que a gente vai fazer é criar primeiro o nosso CRUD, que a gente vai colocar as nossas respostas, né? A gente vai inserir as nossas respostas, algumas perguntas que possíveis, né? Algumas possíveis perguntas para depois a gente colocar as nossas respostas. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, criar um novo projeto, né? ASP.NET Core. Eu vou vir aqui selecionar esse projeto, ó, aplicativo web ASP.NET Core, next. Aqui eu vou colocar uma pasta que eu queira utilizar aqui na minha máquina. Você pode definir a pasta que você quer utilizar. Vim aqui em local, projeto, chat aula, vamos selecionar, opa, no chat aula 1, selecionar a pasta, vamos vir aqui, vamos colocar web chatbots, web chat só, né? Web chat. Vamos colocar aqui em criar o projeto. Aqui a gente vai selecionar a opção de MVC. Aqui sim, autenticação, não vou mudar nada aqui e criar. Só aguardar o projeto agora criar e carregar. Pronto, com o projeto já carregado, o que a gente vai fazer em primeiro lugar é criar um objeto aqui, né, no caso uma model, que a gente vai usar ela como chat resposta, que vai ser onde vai gravar as possíveis perguntas e as respostas dessas possíveis perguntas, certo? Então clicar aqui, adicionar, class, resposta chat, vamos colocar aqui em adicionar. Pronto, ele já adicionou. Vou vir aqui em cima, eu já vou criar já o table aqui, mapear, né? Contra o ponto, para adicionar a referência do annotation schemas. Aí a gente vem aqui, coloca aqui, eu vou colocar o mesmo nome da classe, né? Aqui. Pronto, agora aqui embaixo eu vou criar as colunas que a gente vai precisar. ID, nossa chave vai ser, opa, vou vir aqui, vou adicionar uma coluna, né, a primeira coluna.
Ctrl ponto também. Não precisa adicionar referência porque já está aqui. Aqui a gente vai colocar ID, né? Aqui embaixo o display. Ctrl ponto para adicionar a referência do display. Aqui a gente vai colocar name, que ele pede. Aqui no name dele a gente vai colocar código. Código, que isso aqui vai ser, o display é o nome que vai aparecer na tela, tá, pessoal? E agora eu vou copiar aqui para a gente criar as demais colunas. Que vai ser, a primeira vai ser resposta, vai ser string, resposta, e a outra vai ser mensagens, né? As mensagens dessa resposta. Na verdade, a resposta, ela tem que ser pergunta, né? Não, na verdade está certo mesmo, é resposta. E agora essa aqui de baixo a gente vai colocar mensagens. Mensagem. O que seria a mensagem? A mensagem que o usuário vai escrever, certo? E aí nessa mensagem, se o que o usuário escreveu tiver de acordo com as mensagens que a gente tem pré-programadas no nosso objeto, no nosso banco, a gente responde para ele e vai dar as respostas conforme a pergunta que ele deu, certo? Pronto, feito isso, agora a gente vai fazer o nosso contexto. Vamos vir aqui com o botão direito, vou adicionar aqui o nosso contexto, uma classe normal, chamar ela de contexto, adicionar essa classe. Aqui eu vou criar um construtor para nossa. Não, primeira coisa eu vou herdar, né, da db Ctrl ponto para adicionar o Entity Framework do ASP.NET Core. Aqui eu vou criar o construtor da classe. Aqui no construtor a gente vai colocar db context option. Aqui eu vou passar a minha classe contexto aqui dentro. Aqui eu vou colocar options, aqui 2 pontos, base, e a gente passa o options aqui dentro, certo? Aqui embaixo eu vou colocar database.ensureCreate. O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai verificar a primeira execução se existe as nossas tabelas na nossa base. Se não existir nem o banco nem a tabela, ele cria, né, o banco e depois a tabela. Só que ele só vai criar as tabelas que estiverem formadas no DB7, que no caso seria assim. Resposta chat, que foi a model que a gente acabou de criar, né? Pronto. Feito isso agora, já está pronto. Agora a gente vai criar alguns objetos que a gente vai utilizar, por exemplo, na nossa API, né? A gente vai criar uma API para a gente responder, né? Para as pessoas chamarem de qualquer lugar, no site, no celular, qualquer coisa, para responder no caso, as mensagens que os usuários vão fazer, certo? Então eu vou vir aqui, vou criar uma request API, né? Uma classe aqui chamada request API, um objeto, né? Para que a gente está fazendo isso? Para mostrar os parâmetros, né? Para deixar os parâmetros públicos que o usuário vai mandar via API, né? Então, string e a mensagem. E também agora a gente vai criar uma outra model, né? Que essa model vai se chamar response, né? Que vai ser a resposta que a gente vai devolver para o nosso usuário, certo? Então, response API. E aqui vai ter a mesma coisa, né? String. Aqui eu vou colocar a resposta que a gente vai devolver para o nosso usuário, certo? Feito isso agora,
a gente já vai passar, a gente vai criar o controller, né? O controller em nossas views. A gente vai usar o modo wizard, né, do Visual Studio, porque como não tem muito, não foge muito do padrão que a gente hoje em dia desenvolve, HTML, controller, então a gente utiliza dessa forma. Vou vir aqui, clicar com o botão direito aqui, vim em adicionar novo controlador. Aqui eu vou selecionar essa terceira opção aqui. O meu está em português, mas é a terceira opção. Vou selecionar a model que a gente vai querer utilizar, que vai ser essa aqui, ó, resposta chat. Aqui a classe de contexto, né, que a gente criou lá, e adicionar. Só aguardar agora que já está criando. Pessoal, eu dei um stop aqui na criação. Por quê? Porque na verdade a gente esqueceu de criar a string de conexão aqui, né? Eu vou copiar aqui porque eu já tenho string de conexão do meu banco de dados local aqui, certo? Então eu vou vir aqui, copiar aqui, colar aqui em cima, ó, string de conexão. Aqui é meu desktop, aqui local, né? A base eu vou colocar aqui aula chat web. Pronto. Boot. Pronto. E o banco de dados que ele vai criar. Agora a gente vai ter que também criar isso lá no nosso startup, né? A gente não criou também. Ele deu erro, né? Eu pausei o vídeo e retornei aqui porque ele deu erro, porque a gente esqueceu, na verdade eu esqueci de criar isso. Então, aqui, né, em Configure Service, antes do addMVC, a gente vai colocar aqui um services, ponto add contexto. Aqui a gente vai passar o nosso contexto, dar um Ctrl ponto para adicionar a referência. Aqui a gente vai fazer uma lambda aqui. Options. Ponto. Aqui a gente vai utilizar o use SQL. Use SQL, não sei. Tem aqui o SQL Server. E aqui a gente vai dar um get naquela string, né? Então a gente vai pegar a string de conexão que a gente definiu aqui no nosso app setting, né? Como é que a gente faz isso para pegar? A gente vai, vou fechar aqui para ficar mais, dê para visualizar mais. A gente vem aqui em configuration, ponto get string de conexão, certo? Opa, string de conexão, vou dar um ponto e vírgula aqui, e a gente vai pegar essa chave aqui, certo? Default string connection, e a gente vai colocar essa chave aqui dentro. Para ele buscar essa chave, a nossa string de conexão. Feito isso agora sim a gente vai poder, opa, acho que tá faltando uma aqui, pronto. Feito isso, agora sim a gente vai poder mandar ele gerar o nosso controller, porque sem string de conexão ele não consegue gerar a nossa controller, ele vai dar pau, né, na verdade. Então, vamos vir aqui, controlador, fazer a mesma coisa. Aqui vamos selecionar o resposta chat e aqui o nosso contexto e adicionar. E vamos aguardar agora ele adicionar. Pronto, ele criou aqui a nossa controller. Tem todos os métodos aqui que ele vai criar, né? Que ele criou, no caso, a nossa controller. Os métodos básicos, né? Todos os métodos tal. E também ele criou as nossas views, né? As views que a gente está acostumado a usar em todas as nossas videoaulas, né? Feito isso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai customizar um pouquinho isso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar a nossa API que vai responder também, né, o nosso site lá. No caso, para a gente criar essa nossa API, né, pode ser que esteja até um pouco meio confuso agora, né, para que a gente vai criar uma API, mas aí mais para frente, quando a gente começar a utilizar ela, vai esclarecer para todo mundo. Então, vamos lá, public, assim que JSON, JSON result, esqueci o task aqui, né?
task, e aqui eu vou colocar chat. Aqui a gente vai colocar a nossa request API, certo? E aqui agora a gente vai fazer todo o nosso esquema do nosso contexto aqui, né? Ó, que a gente vai chamar para verificar se existe aquela mensagem, né? No caso. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui em resposta, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é verificar se existe a mensagem que a gente está andando, né? No caso, no banco. Se existir, ele responde a gente com aquela informação que a gente perguntou. Então, ponto resposta chat ponto where, aí eu vou colocar m, aí eu vou colocar aqui mensagens, que é a mensagem que o usuário vai mandar, ponto toUpper, eu vou colocar tudo em maiúsculo para, se o cara digitar maiúsculo ou minúsculo, a gente assim mesmo achar, certo? Ponto contains, ponto contains, e aqui eu vou passar a nossa pergunta, né, no caso, ponto mensagem ponto toUpper também, né? Isso, toUpper, isso. E aqui eu vou colocar um ponto feature default, colocar ele async, né? Se tiver, ele vai trazer uma resposta pra gente. Colocar aqui um await. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma validação aqui, né? Verificar. Se esse cara aqui não for nulo, se ele não for nulo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui a nossa resposta. Response API, né? Vamos criar aqui o objeto. Nossa resposta, a gente vai colocar o seguinte. Se aqui for diferente de nulo, a gente vai pegar e vai colocar a nossa POM resposta que está chegando aqui para a gente, certo? E a gente vai retornar isso para o nosso usuário, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui, dar um return e vamos colocar JSON. Pronto, feito isso, a gente já retornou nossa resposta. Só que se esse cara aqui for nulo, não achar a resposta da pergunta dele, no caso, aí a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer essa mesma coisa aqui, certo? Esse mesmo retorno, só que a gente vai retornar uma mensagem padrão aqui, ó. No caso, eu vou copiar aqui essa mensagem. Vamos colocar uma mensagem padrão que seria essa aqui, ó. Não entendemos sua pergunta, poderia reformular? Então, claro, se você fez alguma pergunta, ele não encontrou no banco essa pergunta, ele vai responder para você que não entendemos sua pergunta, poderia reformular? É claro que você pode colocar diversas validações, diversas mensagens para ele nunca dar essa mensagem, então, digamos assim, para quase nunca ele dar essa mensagem, certo? Feito isso agora, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer, acredito que seria a última parte, que é a gente ir na index aqui, ó, na home, né? A gente vai na index. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar esse cara aqui, essa div, vamos criar outras div, né? Certo? Vou dar um BR aqui para não ficar encostado, lembrando que a gente não está utilizando nada de CSS, nem nada para a aula ser um pouco mais rápido. BR certo, div, não, já div a gente já criou aqui embaixo. Vou criar uma classe aqui para ela, classe content container.
Aí agora eu vou criar uma outra div aqui dentro. Opa, vou criar uma outra div aqui dentro. Vou copiar mesmo para ser um pouco mais rápido. A classe aqui. Opa. Call. Coluna traço md.12. Aqui dentro eu vou criar um text area. Text area. Certo? Nesse text area a gente vai colocar um ID para ele. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos colocar um ID para ele. ID. Esse ID vai se chamar display mensagem. A gente vai colocar aqui ele com a gente vai colocar 100 colunas e a gente vai colocar row de 20 linhas, certo? Agora aqui embaixo do text area a gente vai dar um BR, né? E vamos colocar o nosso label. Nosso label vai estar escrito mensagem. Aqui a gente vai colocar o input. O nosso tipo do input vai ser um text, né? Que a gente vai digitar nossa mensagem aqui. O nosso ID a gente vai colocar ID a mensagem que o usuário vai mandar. Eu vou deixar esse cara aqui num tamanho de, deixa eu ver, widget, opa, widget de 500 px, para ele ficar num tamanho legal, né? Agora, do lado aqui, eu vou criar um botão, né? Aqui embaixo, vou dar um enter aqui. Input, ID, vamos colocar como enviar. Opa, enviar. O type dele vai ser button. E o value dele, que é a descrição, vai ser enviar, certo? Feito isso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora, a gente vai criar o JavaScript, né? No caso, que vai fazer toda essa brincadeira para a gente, né? Que vai carregar aqui o display de text area e que vai também enviar as mensagens quando você clicar no clique, né? Para nossa controller aqui. E também que vai fazer a recepção dessa nossa mensagem e vai inserir aqui no nosso display mensagem, certo? Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer antes de tudo é vir aqui no www.root, vir aqui no lib, vir no jQuery, distinct e puxar já o jQuery aqui para baixo. Agora a restante das coisas vão ser tudo abaixo do jQuery. Então, eu vou vir aqui, vou criar também dentro do JavaScript aqui, ó, clicar com o botão direito aqui, adicionar novo item, adicionar um JavaScript, né? Vamos vir aqui web, dados, né? Web, desculpa. Aqui, vou selecionar aqui arquivo JavaScript, não vou alterar o nome para ser mais rápido também, certo? Pronto, feito isso, agora a gente vai vir aqui, vamos criar function, né? E o que esse cara aqui faz? Tudo que tiver aqui dentro é o cara que vai inicializar primeiro, depois que o HTML estiver todo renderizado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o ID do botão aqui, né? Ó, e a gente vai falar o seguinte: quando você clicar no botão, aí ele vai enviar a mensagem e também, consecutivamente, ele vai carregar o retorno, né? Dentro do nosso text area aqui. Então, usando aqui o Ajax, a gente vai fazer o seguinte. O jQuery, né, no caso, e aí enviar, né, ponto clique, colocar isso e ponto e vírgula, e agora aqui dentro,
certo? Vou criar uma function, essa function aqui vai mensagem. Agora a gente vai ter que pegar a mensagem que ele digitou, que no caso é esse input aqui. A gente vai pegar a mensagem ponto value val. Aqui eu vou colocar o igual, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. String URL. A gente vai API /chat, certo? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que definir também isso lá no nosso controller, lá, né? O nome da nossa API. Então, aqui no nosso, vou voltar aqui no nosso controller, vou colocar aqui que ela vai ser uma HTTP. HTTP post. Certo? E aqui, o que a gente vai fazer? Essa mesma URL aqui, certo? Aqui. Vamos colocar aqui dentro. Pronto, já tá certo. Agora a gente vai voltar de novo no JavaScript aqui, né, no caso. E vamos finalizar aqui agora a nossa implementação criando o Ajax que vai enviar para o nosso servidor a nossa requisição, certo? Que é nosso request. Então, ponto Ajax. Agora aqui. Dá um enter, ponto e vírgula aqui. Aqui a gente vai colocar um type, né? O type dele vai ser do tipo post. Nossa URL vai ser essa URL aqui que a gente criou aqui em cima, certo? Ela vai ser assim que eu vou deixar ela assim que vamos colocar false por enquanto. Depois a nossa data vai ser o seguinte, que a gente vai passar, a gente vai criar um objeto e vamos passar a propriedade mensagem desse objeto que a gente criou aqui, certo? Feito isso aqui, dá um vírgula aqui, a gente vai colocar um sucesso. Se ele for sucesso, então a gente vai pegar a resposta dela, né, do sucesso, e aí agora a gente vai utilizar o display, né, para carregar o display. Como é que a gente vai fazer agora para carregar esse display, né? Vamos vir aqui de novo. Ponto. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um append. E aí a gente vai fazer o seguinte. Né? Que vai ser primeiro o que eu falei, né? Vou colocar aqui, ó. Traço para dar um destaque, né? Dois pontos. Concatenar mais a minha mensagem que eu mandei, certo? Mais concatenar de novo /n para pular de linha. Pronto. Feito isso, eu vou copiar aqui. Agora a gente vai colocar a mensagem que está retornando lá do servidor, que vai ser data, né? Não, aqui não. Aqui a gente vai colocar. Deixa eu ver. Tirar isso. Pronto. Data. Ponto. O que a gente vai retornar lá, o objeto, no response é a resposta, certo? Então a gente vai colocar aqui data.resposta e concatena com esse cara aqui, certo? Para ele pular a linha. E aí a mensagem, no caso, né? Essa mensagem que a gente digitou, depois que carregou, a gente tem que limpar, no caso, esse combozinho aqui, né? Esse combo não, desculpa. O input, né? Que a gente digitou a mensagem. Então, para limpar é só fazer isso. Pronto, já limpou a mensagem.
certo? Agora o que a gente vai fazer é vir aqui na index novamente e vamos arrastar o nosso script aqui para baixo do jQuery que a gente criou. Pronto, já está pronto. Porém, por exemplo, esse projeto ainda não existe a base dele no nosso banco de dados. Então, no nosso contexto, como a gente colocou o ensure create aqui, então ele vai verificar se existe a base. Não, não existe, então ele cria a base. Aí ele vai verificar se existe a tabela. Não, não existe, então ele cria a tabela. Aí depois disso a gente vai mostrar, né, a inserção e como vai funcionar isso na prática, né? Vamos lá, vou executar aqui, ó, F5. Claro que a primeira execução ela demora um pouquinho, mas já está executando o projeto aqui. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai criar, né, o banco. Quando a gente criar o primeiro registro, ele vai lá, cria o banco para a gente. E aí depois só a gente deixar normal, consultando, e ele já vai, ó, já iniciou aqui a nossa página já. Certo? Deixar aqui, vou diminuir para ficar legal aqui na tela. Ele dá essa mensagem aqui do certificado, certo? Vou ir em para não local. É claro, como é um exemplo, ele vai dar esse erro mesmo, né? Não tem problema isso. Tá carregando. Pronto, ó, ele criou aqui já, né? Deixa eu tentar minimizar um pouquinho para a gente conseguir visualizar a tela toda. Pronto, ele já fez a brincadeira aqui, que é o nosso chat aqui, né? Porém, se a gente colocar alguma coisa aqui, claro que ele não vai buscar nada, porque nem existe, né, essa tabela lá ainda também no nosso banco de dados. Eu acho que deve ter, ó, ele já colocou aqui, não entendemos a sua pergunta, é claro, né? O legal é que ele funcionou, ó, tá vendo? Não entendemos sua pergunta, poderia reformular? Aí eu colocar aqui, oi, não entendemos, beleza. Agora, para ele entender a nossa pergunta, né, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, no fonte de novo, eu vou vir aqui na página, né, no caso, vou vir aqui na pastinha shared, compartilhado, vou vir aqui em layout, e aqui a gente vai alterar o seguinte, aqui eu vou colocar resposta chat, que na verdade é o nome da controller, e aqui eu vou colocar como index e criar resposta chat, certo? Agora vamos dar lá um Ctrl F5 na tela, que aí o menu vai aparecer aqui em cima. O que a gente fez foi incluir o menu, né, nessa página aqui. Eu alterei aqui de privacidade, eu coloquei o nosso para a gente criar as nossas novas mensagens, né, no caso, né? Pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó, ele já vai redirecionar para nossa página. Não tem nada, vamos criar a primeira. Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai criar? Se alguém digitar boa noite, o que eu vou falar? Quer dizer, desculpa, se a pessoa digitar uma mensagem falando boa noite, o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte: boa noite, meu nome é Valdir, em que posso lhe ajudar? Pronto. Em que posso lhe ajudar? Então, se a pessoa falar boa noite, eu falo isso, certo? Deixa eu copiar aqui e criar. Pronto, já criou. Então, se a gente voltar lá no chat agora, a gente vai dar uma boa noite lá para o nosso chat, certo? Primeiramente, eu vou escrever qualquer coisa, vamos ver se ele acha. Não achou, então eu vou dar uma boa noite. Boa noite, né? Vamos ver o que ele fala. Aí ele já respondeu: boa noite, meu nome é Valdir, em que posso lhe ajudar? Que foi o que a gente cadastrou lá, certo? E agora a gente vai cadastrar mais uma. Por exemplo, se a gente quiser customizar, né? Aqui foi o boa noite. Se o cara me der um bom dia, no caso, né? Aqui no caso, bom dia. Então, eu posso colocar aqui bom dia. E assim por diante, né? Criar. Vou criar um boa tarde também, né? Boa tarde.
Aqui tanto faz se a gente colocar na mensagem, tanto faz se a gente colocar maiúsculo ou minúsculo, porque a gente está convertendo para maiúsculo quando faz a pesquisa, certo? Certo. Beleza. Aí, deixa eu ver aqui, pergunta, né? Se o cara falar assim, dúvida, se encontrar dúvida na frase, eu vou falar, qual seria sua dúvida? Certo? Pronto, criei. Isso aqui é respostas automáticas que a gente está criando para o nosso chat. Então, por exemplo, vim aqui e falei bom dia. Bom dia. O cara vai, bom dia, meu nome é Valdir, em que posso lhe ajudar? Eu vou falar, eu tenho uma dúvida. Tenho uma dúvida. Dúvida? Aí, qual seria a sua dúvida, né? E aí por diante, aí eu falo, nada. Se eu falar nada, não tem essa resposta lá, então ele vai, não entendemos sua pergunta, poderia reformular? Então, por aí vai, né? Você vai alimentando conforme a sua necessidade e aí seu chat vai estar ali preparado para o seu trabalho, para a sua empresa, não sei, né? Para o que você for usar. Lembrando, pessoal, que assim, essa videoaula é mais para demonstrar, para a gente treinar um cadastro também, para a gente demonstrar como funciona esse chat, né? Você acha diversos chats na internet, mesmo como eu falei, até no Azure tem um chat ótimo lá, né, que funciona super bem, mas é claro, se você quiser desenvolver o seu próprio chat, você pode pegar isso como exemplo também, certo, pessoal? É bem básico, não tem nada diferente, quer ver? Boa tarde, ele vai dar um boa tarde, meu nome é Valdir, posso te ajudar? Agora eu vou falar dúvida, aí eu vou lá, qual seria a sua dúvida? É claro, você pode customizar, né, as suas respostas conforme a sua necessidade aqui, certo? Mas eu acredito que a mensagem, né, digamos, de como vai utilizar, como funciona o chat, acredito que foi bem claro, né, o que a gente propôs, né, nessa videoaula e que a gente apresentou. Então eu vou dar um stop aqui para repassar em toda a nossa aplicação, como a gente sempre faz em todas as nossas videoaulas, né? Vou fechar tudo aqui, ó, fechar todos os documentos. A primeira coisa que a gente fez foi criar o nosso objeto aqui, resposta chat, né? Que tem um ID, que ele gera automaticamente, que tem as respostas que a gente vai mostrar para o nosso usuário e as mensagens que eles mandam para a gente e a gente verifica se a gente tem aquela mensagem correspondente, né? A resposta correspondente àquela mensagem que ele nos mandou. Depois a gente criou a classe repositório, né? Criamos aqui, colocamos nosso set, né? Mostrando para o nosso contexto que ele tem que visualizar, né? Que a gente vai utilizar esse objeto que está lá no banco, né? Que a gente criou. Depois disso a gente criou a nossa request API, né? E nossa response API, que são as classes que a gente utiliza, os objetos que a gente utiliza de entrada e saída da nossa API. Depois a gente criou a nossa controller utilizando o wizard, né? Do próprio Visual Studio aqui. E a gente finalizou aqui, né, a controller criando uma API, que é a API responsável por buscar as nossas respostas, né, mandar as perguntas do usuário e retornar as respostas se ela tiver ou não tiver resposta, certo? E depois a gente fez aqui o nosso, antes do JavaScript a gente fez a nossa página, né, no caso aqui na index, deixa eu ver, index home, a gente fez aqui, né, criou aqui o text area, depois a gente criou um label, depois a gente criou o input para digitar a mensagem e o botão enviar, certo? E aí depois a gente criou o nosso JavaScript que envia, né? Ele adiciona um clique no botão. Essa função, o que ela faz? Toda vez que o HTML já estiver carregado, aí é a primeira coisa que ele vai executar o que tiver aqui dentro, certo? Então aí ele veio, adicionou uma função no clique do botão, né, deixou a função lá preparada, que toda vez que você clica nessa função, ele pega o que tem na mensagem que o cara digitou, monta a string de URL que vai conectar que vai chamar, né, para nossa controller, manda a nossa mensagem e a resposta, né, da nossa mensagem. Primeiro ele coloca a nossa pergunta no nosso text area, depois ele coloca a nossa resposta também no nosso text area e aí por diante ele vai implementando e mostrando todo o chat lá que vai rolando. É claro, pessoal, que esse é um exemplo muito, mas muito simples mesmo, que você pode melhorar muito mesmo esse exemplo caso você queira utilizar na sua empresa. Então eu vou deixar isso aqui
nos comentários, na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você baixar ele do GitHub, caso você necessite baixar, mas o ideal é que você tente fazer essa videoaula acompanhando passo a passo, e caso você tenha alguma dúvida, você baixe essa aplicação que eu vou deixar lá no GitHub. É totalmente open source, você pode baixar também para usar em projetos comerciais, qualquer tipo de projeto, também tem diversos outros projetos lá, certo, pessoal? Acho que já falei tudo, né? Eu agradeço a todos que acompanharam até o final aí, e até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.